Queríamos ouvir, mas talvez o que precisamos ouvir, Deus vai falar agora conosco. Aleluias. Jesus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui por causa dele, para ele e por ele. Queria convidar os irmãos a mais uma vez abrir a Bíblia no livro, segundo escreveu o Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículos 16 a seguir. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Leremos. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos pregam costumes que não nos é permitido receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-nos no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltos a todas as correntes. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que tinha os presos fugido. Paulo e Silas, porém, gritou: não faças tal coisa, todos estamos aqui. E o carcereiro pediu a luz, saltou para dentro de todo trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os tirou para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glórias a Deus. Podem sentar, meus irmãos. E se de repente algum ente da sua família se perdesse? E se de repente aquela bênção que você esperasse não viesse? Se de repente tudo que você planejou desse errado? Se talvez aquilo que você mais queria não acontecesse? O que é que você faria nessa situação? É esse tipo de questionamento que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. E para a gente entender a história de Paulo e Silas, a gente vai ter que voltar no capítulo 9, quando ele ainda era Saulo, estava indo do caminho para Damasco, para poder matar e assassinar mais crentes, porque Saulo ele era desviado, ele era conhecedor da palavra de Deus, porém do lado errado. Ele matava os cristãos, ele os perseguia. E Saulo, indo para Damasco, em cima do cavalo, de repente ele tem uma visão, uma luz grande aparece na sua frente e faz com que ele caia do cavalo.
Quando ele cai do cavalo, ele se assusta. E ele ouve o próprio Jesus falando com ele, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Jesus, que vê Saulo que estava andando por cima, lança ele ao chão para acabar com a sua soberba, com a sua prepotência. Saulo literalmente caiu do cavalo naquele momento. E Jesus, na revelação a Saulo, ele diz: olha, você vai para Damasco, chega lá, vai ter um servo meu chamado Ananias, que vai te encontrar e vai orar por você e sua cegueira vai passar. E assim aconteceu. Saulo foi para Damasco. E nesse meio tempo, Jesus também falou para Ananias: olha, vai a Damasco, que Saulo está lá e eu preciso que você ore por ele. E naquele momento Ananias questionou a Deus. Naquele momento Ananias não entendia o trabalho de Deus. Ananias falou: Senhor, Saulo ele é perseguidor de crentes, ele mata cristãos. Eu sou um crente, o Senhor quer que eu vá encontrar com ele, ele vai acabar me matando. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa por fora, a gente olha por fora, a gente olha os seus defeitos, olha os seus erros. Mas Deus falou: olha, Ananias, você vê ele como assassino, mas eu vejo ele como um vaso escolhido. Glórias a Deus. Porque Deus já tinha visto Saulo por dentro, já tinha transformado, já tinha começado uma nova história na vida de Saulo naquele momento. E assim aconteceu. Ananias chegou, orou por ele, e ele teve sua visão melhorada. E a partir daí Saulo já começou a pregar, já começou a divulgar o evangelho de uma nova forma. Ele agora parava de perseguir os crentes e agora ele era um desses cristãos. E isso causa muito espanto para o povo daquela época. O pessoal começou a questionar, falou: esse não era aquele matador de cristãos? Esse não era aquele que não gostava dos crentes e agora está se portando como um? Isso causou uma grande confusão. E aí tramaram, fizeram todo um aparato para poder acabar com a vida de Saulo e ceifar a sua vida. Mas Deus deu livramento a ele, e assim ele ficou escondido no capítulo 9, e no capítulo 10, começou a pregar no capítulo 11, 12, e quando chega no capítulo 13, ele vai mudar de nome. Capítulo 13, versículo 9, você vai ver que ele deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar por Paulo. Aqui eu aprendo agora que quando você tem encontro com Jesus, primeiro ele muda o seu caminhar e depois ele vem e muda o seu nome. Como assim, Eduardo, muda o seu nome? Literalmente aconteceu com Paulo, também aconteceu com Jacó, lá no Vale de Jaboque. Quando ele se encontra com o anjo, quando ele tem encontro com Deus, Deus toca a sua perna, ele vai mudar o seu caminhar e depois ele muda de nome. Porque eu, por exemplo, eu sei que hoje eu não sento mais numa mesa de bar, eu sei que hoje eu não mais me prostituo, porque Deus transformou a minha vida. E agora quando o pessoal vê passando, não vê mais um prostituto, um ex-bêbado, ele olha, agora vai um homem de Deus. Você muda de nome, você tem um novo nome agora. Fala, lá vai o porteiro da Assembleia de Deus, obreiro, pregador. Quando Deus se encontra com você, Ele muda o seu caminhar e muda o seu nome. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Ele é grande. E assim, irmãos, com essa obra missionária de agora Paulo, ele vai pregando no capítulo 13, 14, 15, até chegar nesse momento, no capítulo 16, que aqui lemos. Ele recebe uma visão de Deus, onde ele tem que ir para a Macedônia, para pregar lá. E nesse meio caminho, nos deparamos com esse texto que lemos. Paulo e Silas estavam reunidos, estavam indo para pregar. Chegando lá, encontraram com uma jovem adivinha, que estava falando, olha, esses homens que estão passando por aí, são homens de Deus. Só que ela falava isso, não como uma coisa boa, mas ela falava isso os acusando, porque não era lícito pregar naquele lugar. Era uma coisa ruim. E aí ela começou, até que Paulo expulsou os demônios daquela mulher. Só que aquela mulher, por ser adivinha, ela dava dinheiro aos seus senhores. Ela dava lucro. E com isso, agora que o espírito de adivinhação saiu,
pararia esse lucro, esse ganho com aquela vida perdida. E isso trouxe um grande tumulto naquela cidade. E aí é o momento em que levam Paulo e Silas para serem julgados. E sendo julgados, são condenados a serem presos. E aí o texto não fala se era 11 horas, se era 1 hora da manhã, só fala que era perto da meia-noite. Eles estavam presos, amarrados com os pés e as mãos juntos, já tinham apanhado, já tinham sido açoitados, tinham passado por todo tipo de sofrimento. E aí o que é que uma pessoa faz quando está numa situação dessa? Quando você está em aperto, quando você está passando por um momento difícil, que você não sabe o que é que vai acontecer com sua vida, o que é que uma pessoa normal faz? Paulo e Silas, um olha para a cara do outro e fala: a gente vai comer amanhã? Não sei. A gente vai viver? Também não sei. A gente vai sair daqui algum dia? Também não sei. E o que é que a gente vai fazer? Vamos cantar. Vamos orar, glórias a Deus. Um olha para a cara do outro e começa a cantar hinos e a orar. E começam a adorar a Deus em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Você vai ver aqui que eles estão adorando em espírito e em verdade. E Eduardo, qual é a diferença de uma adoração em espírito e em verdade? Quando você está aqui dentro da igreja, estamos todos ligados num só pensamento, que é adorar, exaltar, bendizer o santo nome de Deus. Todos estamos aqui num só propósito. Todos já viemos de casa aqui para exaltar e bendizer o seu nome. Então estamos adorando em espírito. Adorar em espírito é um pouco mais fácil, porque aqui dentro você não tem a oportunidade de pecar. Você está todo mundo está ligado no mesmo pensamento. E você está adorando em espírito. E quando você se enche aqui e sai das portas para fora, agora você tem que passar a adorar em verdade, com as suas atitudes, para testificar essa adoração e ser uma adoração completa. Porque não adianta a gente chegar dentro da igreja, dar glória a Deus, dar paz dos seus irmãos, falar em línguas estranhas, fazer todo um reboliço e das portas para fora não ter uma vida condizente com o que a gente tem falado e pregado dentro da igreja. Nós precisamos adorar a Deus em verdade também. Porque quando achamos a oportunidade de pecar e não pecamos, nós estamos adorando a Deus em verdade. E aí quando chegamos na igreja e dizemos que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, nós juntamos com a nossa postura lá no mundo, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. E foi assim que esses dois fizeram, tendo tudo para dar errado, tendo tudo para reclamar, para dizer: Senhor, eu estava pregando a Tua palavra e onde é que eu vim parar? Eu estava fazendo a Tua obra e estou nessa situação. Eles tinham tudo para questionar, eles tinham direito, como humanos, de questionar, de murmurar contra Deus, de se entristecer. Mas não, eles escolheram adorar. Glórias a Deus. E eu continuo aprendendo com eles aqui. Lembrando também de José, que na casa de Potifar, a mulher de Potifar se jogou para cima dele e ele escolheu não cair porque ele era crente. Ele escolheu adorar a Deus em verdade também. E por que não falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que poderiam ter se curvado diante da estátua de Nabucodonosor, simplesmente para não ser julgados e assim negar sua fé. Mas não, eles falaram: todo mundo vai se curvar, mas a igreja vai permanecer de pé. Aleluias, glórias a Deus. E por que também não nos lembrarmos de Jó, um dos casos mais tremendos da Bíblia, de perseveração, de fé. Jó perdeu sua família, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde. Tinha tudo também para poder negar a Deus, reclamar a Deus. Mas não, ele falou: bendito seja o nome do Senhor, Ele me deu e Ele mesmo tomou. Glórias a Deus. Aleluia. Santo és tu, Deus. Aleluias.
E aqui eu também continuo aprendendo. Como eu já falei, o texto não menciona o horário, só fala que é perto da meia-noite. Perto da meia-noite, naquele tempo onde não se tinha eletricidade, qualquer pessoa normal estaria dormindo, estaria descansando, estaria relaxando depois de uma viagem longa. Mas não, no momento que todos estão dormindo, todos estão dispersos, eles estavam acordados para exaltar e bendizer o nome de Deus. Eu venho aprender aqui que adorador não escolhe hora, adorador não escolhe lugar. Adorador, ele já vem para a igreja adorando, ele chega na igreja já dando glória. Glórias a Deus, aleluias. E assim, e quando eles estão adorando, acontece o reboliço. Vem um terremoto e abre as prisões de todos. E aqui eu posso dar um glória a Deus, porque isso me chama a atenção. Perceba que o texto só fala que de crente só tinha Paulo e Silas. Só Paulo e Silas eram os crentes. E só eles adoraram. Mas Deus fez um milagre para todos. Todos receberam aquele milagre. E aqui eu venho perceber que quando você adora a Deus em espírito e em verdade, o milagre que chega para você é tão grande que atinge a todos ao seu redor. Glórias a Deus. O que Deus tem para você é grande, irmão. Basta que você o adore. Chegue aqui e dê glória. Saia daqui e continue adorando com sua vida. Aleluias. Santo é o teu nome, Deus. Aleluias. Continue adorando. Está difícil, tá? Mas continue adorando. Não perca o foco. Continue. Dê glória, adore, exalte o nome dele. Eu sei que está difícil, eu sei que é duro, irmão, fazer isso, mas nós devemos fazer, porque assim seremos abençoados também nesta terra, porque a nossa promessa não é para aqui, é lá para cima, para o céu, para nos encontrarmos com ele. Mas também Deus tem bênçãos aqui para essa terra também. Basta que o adoremos em espírito e em verdade. Glórias a Deus. E o texto vai seguindo, e aí vai contar que quando o carcereiro que tomava conta daquela prisão, ele vê que as prisões de todo mundo foi aberta, ele pensou, poxa, agora eu vou morrer, porque eu sou responsável por esses presos e agora eles fugiram. O que é que eu vou fazer? Ele quis se matar. E aí quando Paulo vê aquela situação, Paulo fala, não se mate, porque estamos todos aqui. Aqui eu posso dar mais um glória a Deus. Porque Paulo e Silas e todos os presos poderiam agora já fugir, porque as portas estavam abertas, o carcereiro estava dormindo, o texto vai falar isso. Ou seja, tudo estava favorável para eles cometerem um erro, para eles poderem sair sem a lei ter o liberado. Eles poderiam ter fugido, mas eles continuaram escolhendo adorar a Deus em verdade. E aí a sua adoração, o fato dele estar prostrado ali, salvou uma vida. Glória a Deus. Aí eu venho aprender agora que você adorando em espírito, você adorando em verdade, a sua adoração tem o poder de salvar vidas. Aleluias. Glórias a Deus. E o texto vem seguindo. E aí você vai ver que o carcereiro, ele agora se converte naquele momento e fala... Ele percebe que Deus está com aqueles homens e chega e fala, o que é necessário para que eu possa me salvar? Aí Paulo fala assim, basta que você creia. Creia e vai ser salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus. E assim aconteceu, irmãos, que a família do carcereiro foi salva. E aqui eu venho me lembrar do que aconteceu comigo. Porque também eu fui o primeiro a aceitar a Cristo na minha casa. E você pregar para os seus é difícil. Porque você pregar para quem está dentro de casa, você fica se passando por chato. Você fica se parecendo alguém fanático, que está ali o tempo todo falando de Jesus. É difícil você pregar dentro de casa. Então eu resolvi me calar e simplesmente orar. E com as minhas atitudes, eles iam percebendo a mudança que Deus tinha feito em mim. E graças a Deus, primeiro minha irmã aceitou, depois minha mãe aceitou e meu pai também aceitou. Glórias a Deus. E agora eu posso falar que nem Josué 24:15, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glórias a Deus.
Ele é grande, irmãos, Ele é tremendo, Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele tem o melhor para cada um de nós aqui. Ele quer transformar a vida de todos, porque o que Ele tem aqui não é só para você. A bênção é grande, irmãos. Ele vai atingir todos que estão ao seu redor. Quando tem um crente na rua, os vizinhos começam a prosperar e nem sabem o porquê. É a sua adoração que está fazendo a diferença naquela rua, irmão. Glórias a Deus. E assim aconteceu. A família do carcereiro foi salva. Paulo e Silas batizaram aquele povo e eles se tornaram crentes verdadeiros. E como eu falei, eles tiveram a oportunidade de fugir sem ser pela lei. Iam ser fugitivos da lei, iam estar correndo risco de vida. Mas no final do capítulo 16, você continuando a leitura, você vai perceber que o carcereiro ajudou, depois disso, a soltar Paulo e Silas. Ou seja, irmãos, às vezes nós temos a oportunidade de errar, às vezes tudo que está ao nosso redor está favorecendo para cometermos um erro, para que nós caiamos, para que nós possamos nos desviar da palavra de Deus, da vontade dEle. Mas permaneça firme, permaneça fiel, porque Deus, Ele é fiel. Porque eles foram presos pela lei daquele lugar e pela lei eles foram soltos. Porque Deus estava com eles. Glórias a Deus. Eu quero saber nessa noite se tem alguém ainda que não se entregou para Cristo aqui. Tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico? Glória a Deus. Então que Deus possa vir abençoar a vida dos irmãos e que possamos sair daqui refletindo que devemos adorar a Deus não só dentro da igreja, mas principalmente fora, porque nós somos espelho para esse mundo. As nossas atitudes fazem o pessoal do mundo nos ver de forma diferente. Começa a olhar para a gente e dizer: aquele ali é um crente de verdade, eu quero ser crente como ele. Aquele ali dá gosto de ver, porque infelizmente muitos cristãos têm vestido uma capa de crente e não têm vivido isso, e têm envergonhado o nosso nome lá fora. E todo mundo fala: você é daquela igreja de fulano. Somos apontados por culpa de erro dos outros. E a Bíblia fala: ai daquele de quem vem o escândalo. Ou seja, irmãos, nós temos que vigiar principalmente fora da igreja, porque aqui é como um hospital. Aqui é onde nós vamos consertar os nossos erros, porque todo mundo aqui tem falha, todo mundo tem erro. Mas quando a gente erra aqui dentro, todo mundo sabe que todo mundo está sujeito a errar. Mas o mundo lá fora não aceita que nós erramos. Eles querem ver a santidade em nós. E principalmente eles cobram isso. Então que Deus possa vir abençoar os irmãos e que possamos refletir para cada vez mais adorar e bendizer o santo nome de Jesus. Agradeço a paciência dos irmãos por me ouvir. E agradeço também ao irmão Café pela oportunidade. Deus continue abençoando essa congregação. Aleluia. Glória a Deus.